Deixa eu te contar essa história. Um rapaz de 28 anos que foi assassinado. Isso tem um ano. Por que nós estamos voltando nesse caso? A família procurou a produção aqui do Balanço para entender por que é que a polícia arquivou esse caso. A polícia disse que não tem provas suficientes, mas os familiares fazem alguns questionamentos. Como é que a polícia diz que não tem prova diante de tantas evidências e de tantas imagens que foram colhidas, inclusive algumas conseguidas aqui pelo Balanço Geral? Pergunta feita. Não existe prova? Na verdade, falta prova ou está faltando vontade? Vamos ver? E hoje a gente não tem nenhuma explicação do que aconteceu. O que aconteceu vai ficar impune. O tempo passou, mas a família de André Luiz, de 28 anos, ainda busca respostas para a maior dor da vida deles. E aí só fica o desespero mesmo da família de tentar entender o que aconteceu, porque ele saiu para trabalhar, né? E a gente não tem respostas. E eu nunca na minha vida pensei em passar por uma situação dessa. Estas foram as últimas imagens de André antes de ser assassinado. A vizinha e a filha dela estão assustadas porque há dias um motociclista estava rondando a região. E naquela manhã, ele já tinha aparecido. André, então, se oferece para acompanhar uma das vizinhas até o ponto de ônibus. Eles sobem a rua. De repente, o motociclista aparece, passa por eles, olha. Eles seguem caminhando, conversando. Mas a moto cinza e o homem com o capacete preto surge novamente. Parecia que ele tinha um alvo e vai na mesma direção em que estavam André e a vizinha. O que acontece depois não foi registrado por câmeras de segurança. Ela informa que no momento que o motoqueiro parou, ela já achou que era um assalto, né? Por conta de ser um local, né, de mata e às vezes tem assalto mesmo, ela já foi entregando a bolsa e ele só gritou corre. Em depoimento, a vizinha disse à polícia que o motociclista abordou os dois exatamente aqui e mandou que ela corresse. Ela então subiu a rua. Depois, ouviu 4 disparos. André foi atingido 2 vezes, no peito e no abdômen. Foi socorrido, mas não resistiu. O suspeito fugiu sem levar nada. O que chama atenção é que este caso aconteceu há mais de um ano e até agora a família não tem pistas de quem pode ter atirado em André. Um homicídio ainda sem solução e um assassino à solta. Eu não acredito na possibilidade de roubo, porque não levaram nada dele, né? Nem nada da pessoa que estava com ele. E para mim, parece mesmo que foi uma execução de uma pessoa premeditada. Para piorar a situação, o Ministério Público arquivou o caso, sem ao menos apontar um possível suspeito, o que gerou ainda mais revolta. Investigação no DHPP, eles falaram que eles estavam investigando e que a investigação ela estava tomando um rumo. Mas aí hoje a gente entende que ela não tomou rumo nenhum porque ela foi arquivada por falta de informações, né? Por falta de provas. Eles não deram a mínima, né? Porque foi arquivado também muito rápido. Falta de provas não existe. Porque além de ter testemunha, onde tudo aconteceu, tem prova sim. Quando um caso é arquivado, isso significa que dificilmente se chegará a um culpado. Para este advogado, faltou o empenho da investigação durante o inquérito policial. No caso em questão, existiam elementos de materialidade, tendo em vista que há um corpo do referido homicídio, existe um projétil encontrado dentro deste corpo, existem filmagens. Porém, o elemento de autoria, crucial para se iniciar um processo penal, não foi esclarecido. A investigação somente foi arquivada, porque não foi possível chegar a uma pessoa determinada. Ou seja, não é possível começar um processo penal sem um réu. André era um jovem trabalhador, fazia serviços como montador automotivo, acordava cedo e sempre ajudava a família. Não tinha antecedentes criminais. Era casado e tinha 3 filhos pequenos. Ele sempre trabalhou, com 13 anos de idade, ele começou a trabalhar já em mecânica. E aí ele fazia de tudo, varria, lavava carro, até que ele recebeu a oportunidade para virar preparador. Mas sempre foi uma pessoa tranquila, sempre foi honesto, de família. Ele sempre foi uma pessoa muito amorosa. Se ele pudesse, ele tirava dele para dar para os outros. Ele era muito esforçado, né? Ele era muito boa pessoa.
Eu falo que ele não sabia falar obrigado. Tudo que a gente fazia pra ele, ele falava que amava a gente. A gente fazia alguma coisa, ele falava, te amo, nega. Se você andar aqui na avenida, tem farmácia, o pessoal da adega, todo mundo gostava dele. Ele falava com todo mundo, respeitava todo mundo, brincava, abraçava, era muito carinhoso. Então aqui era o quarto do seu irmão. Aqui tem algumas roupas, né? Que a maioria das roupas dele eu dei para os filhos dele, mas tem as camisetas dele. Da época de festa, algumas calças, algumas coisas que eu ainda não consegui me desfazer ainda. Muito difícil entrar aqui. É muito difícil entrar aqui e saber que ele não volta mais, né? Pra gente só ficou esse buraco enorme, esse vazio e a incerteza do que aconteceu. E a sensação de impunidade. Um detalhe intriga a família. Há 4 anos, André vendeu uma pizzaria a um conhecido. Faltavam ainda 40 mil para que a dívida fosse quitada. Um dia antes do crime, o jovem comentou com a família que não aguentava mais cobrar pelo valor. A pessoa que ele vendeu a pizzaria é marido de uma pessoa que sempre foi próxima, que cresceu com a gente, né? Então, essas suspeitas foi levantada pela própria polícia, né, na delegacia, quando eles apreenderam o celular dele. E aí, depois, a gente ficou sem informação, né? Eles falam que a pessoa foi investigada, que eles entraram em contato, mas que eles não tinham prova. A família de André só quer que o autor do crime seja identificado e preso. Um quebra-cabeças que parece estar longe de ser resolvido. Enquanto isso, todos lidam com descaso e falta de comprometimento da justiça. Na verdade, a gente queria resposta, né? Se não foi essa pessoa, então tem uma outra pessoa por trás disso. E essa pessoa, ela tá normal, ela tá vivendo a vida dela normal por aí, enquanto a minha família tá deslacerada, enquanto eu tenho 3 sobrinhos, o mais novo de 3 anos e alguns meses, que vai crescer sem um pai. Eu vou pedir ajuda agora da polícia, por favor. Vamos lá, gente. Vamos chamar para ser interrogado esse cara que tinha uma dívida para pagar e não pagou. Vamos pegar essas cenas mais uma vez. Nós sabemos que quando vocês querem, dá para fazer uma diferença. O que não pode é arquivar essa investigação. A gente não consegue dar uma resposta agora, mas continuem o trabalho. Tá? Vou pedir direto para a polícia aqui. Vamos fazer isso aqui? Eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Espero que vocês se mobilizem, porque isso é em respeito a uma família que está sofrendo. Não dá para deixar um assassino miserável desse solto.